É muita vergonha alheia. O ministro Alexandre de Moraes, ele fez o blogueiro militante Reinaldo Azevedo se humilhar sozinho em rede nacional. Gente, na nossa vida, às vezes surgem pessoas que, ao olhar para ela, você pensa assim: como que pode existir alguém tão equivocado, tão errado em tudo que diz, que fala, que faz? E você fica até tentado a confrontar, a questionar, a expor o erro da pessoa, porque ela tá ali falando besteira, prejudicando a formação de opinião dos próprios ouvintes dela. Mas, no fim das contas, você percebe que você não precisa fazer nada, porque a pessoa se humilha, se destrói, se expõe sozinha. Você conhece alguém assim? Já se deparou com pessoas assim na sua vida? Pois é, o blogueiro militante Reinaldo Azevedo é uma dessas pessoas. Eu já mostrei aqui no canal como que a sabugice, a bajulação, o passapanismo de jornalistas com os donos do poder, como Lula, os ministros do STF, já humilharam esses jornalistas antes. Mas o que eu vou mostrar agora para vocês é com certeza um dos momentos mais humilhantes e mais vergonha alheia da vida desse jornalista. E não se trata aqui de condenar a pessoa, não estou julgando ele como pai, como filho, como marido, se ele for casado, nada. Eu estou falando aqui do comportamento público dele como jornalista, da incoerência, do alinhamento dele com os donos do poder. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar agora o vídeo dele se humilhando sozinho e depois eu vou trazer para você um bastidor da política sobre o assunto que ele fala ali no vídeo, que é a delação do Mauro Cid. Então bora aqui para esse post aqui do Enio Viterbo no X. Acompanha aí, ó. A delação do Cid pode ser anulada. Presta atenção, prestou atenção? A delação do Cid pode ser anulada. É isso que ele está falando. Segue aí. Sim, se constatar mentira, não sei o quê. Ou seja, a delação do Cid pode ser anulada caso se constate mentira. É isso que ele acabou de dizer. Segue lá. Sobre não ter usado rede social e usou, se ele mentiu sobre não ter conversado com ninguém e conversou, se isso ensejar punição, que se puna, ele que arque com as consequências. Importante. Prestou atenção? Ele que arque com as consequências, que se puna. Se ele mentiu nos depoimentos, se ele falou nas redes sociais não podia ter usado, ele que seja punido. A delação dele pode ser cancelada. Vocês ouviram? Presta atenção. É importante porque isso... Ou ele disse essas coisas, e aí é preciso ver como é que a delação dele fica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal... Então ele precisa ver como é que fica e pode ser anulada a delação dele. Aí agora vem a notícia, que o Moraes rejeitou anular a delação do Cid. Federal rejeitou anular a delação premiada de Mauro Cid. Vamos começar. Moraes faz o óbvio e nega a anulação da delação de Cid. Peraí, como assim? Faz o óbvio e nega a anulação da delação. Antes estava falando que podia ser anulada, agora faz o óbvio, faz o certo, faz o perfeito, não tinha como fazer diferente e nega a anulação da delação do Cid. É isso mesmo? Se no processo da delação tem vazamento, enquanto a delação está sendo debatida, enquanto ela está sendo pensada, aí sim, agora não. Agora não, não, ele falou com não sei quem durante... E aí, vai anular por causa disso? Agora nada mais importa, né? Gente, que patético, que coisa mais patética, mais humilhante. Como que o sujeito pode ser tão adulador dos poderosos assim? Veja o que o Enio escreveu no post dele, o Enio Viterbo. Olha aqui, ó. Tomara que Moraes nunca mande o Reinaldo se jogar de uma ponte. Tomara, para a segurança do Reinaldo. Vamos torcer para Alexandre de Moraes nunca mandar o Reinaldo se jogar de uma ponte. E aí alguém pode dizer, Deltan, não, você tá pegando no pé dele. Leva pra casa, pode levar pra casa. Deltan, você tá pegando no pé dele, é que as notícias mudam, as conjunturas mudam. Ele só tá reagindo a diferentes notícias. Não, gente, essas falas aí do Reinaldo Azevedo, leva ele pra casa, parentes, são da mesma semana, são da mesmíssima semana. O jornalista que deveria fazer uma análise isenta, honesta dos fatos, ele tá falando aí coisas completamente diferentes, dependendo de como o ministro favorito dele age. Nem vou dizer que é o favorito, que tem o Gilmar, né, Reinaldo? Mas, a depender de como o ministro, que ele tem aí uma estima, que ele tá vinculado, que ele tá seguindo, age, ele muda completamente a rota. Mudou completamente quando o Moraes faz o exato oposto do que ele disse. Se você colocar ele e a Daniela Lima em um concurso, ó, é páreo duro, viu?
páreo duro. Se colocar em um concurso lamber botas do ministro Alexandre de Moraes, eu não sei quem ganha. Só sei que a bota vai sair brilhosa, vai sair limpinha, brilhando. E com isso eu quero dizer que os dois concorrem em quem que é o maior porta-voz das narrativas dos ministros. Olha, gente, é vergonhoso ver um ser humano se sujeitar a esse nível de humilhação, de submissão às narrativas oficiais. Chega a ser cômico, a gente dá risada aqui, mas ao mesmo tempo é uma tragédia humana, porque não tem o que justifique esse tipo de postura. E isso já aconteceu muitas vezes. Ele sempre foi um papagaio das narrativas do ministro Gilmar Mendes contra a Lava Jato. Então não é uma falha pontual. Por isso que eu estou trazendo uma coisa aí que faz parte aí de um processo, você vê isso se repetir. Então, se você também sentiu vergonha alheia assistindo esse vídeo, senta o dedo com força aí no like. E vamos agora para o bastidor que eu prometi para vocês sobre a possível anulação da delação do Mauro Cid, com essa coluna aqui que saiu na Bela Megali, no jornal O Globo. Olha aí. Os sinais de Alexandre de Moraes sobre o futuro da delação de Mauro Cid. O ministro Alexandre de Moraes tem dado sinais a colegas da corte de que hoje a sua tendência seria manter a validade do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Quem poderia imaginar, né, gente? Parece que Moraes e os demais ministros da primeira turma do STF estão achando a história dos diálogos do Cid aí revelados pela revista Veja muito cinzenta, nebulosa, mesmo com todas as provas trazidas pela revista, que incluem aí selfie, áudio e o que é importante, tudo isso tem que ser confirmado, claro. Provas desse tipo digitais, elas têm que ser confirmadas, mas é fácil de confirmar por meio do Instagram, os acessos. É tudo confirmável, é fácil de apurar, de confirmar e mais. Tem que ver o que o advogado também entregou lá no Supremo também que comprova essas conversas. Tem ainda o testemunho dele. Não é aí uma pessoa criminosa que foi lá, pegou coisas da casa do Mauro Cid e que pode estar inventando coisas. Não, uma testemunha apresentou ali as conversas, registrou tudo pode ser comprovado ainda com cartas, né, ofícios para o Instagram, quebra de sigilo que chama de sigilo telemático para obter os acessos desse celular do Cid ou da casa dele a essa conta do Instagram. Então tudo pode ser comprovado aqui, gente. Agora, uma coisa aqui é muito clara. Tem gente que se faz de cego mesmo. E o pior cego é aquele que não quer ver. Em inglês tem uma expressão para isso também, que é turn a blind eye. Olha o que os ministros estão dizendo sobre o advogado que entregou as 50 páginas das mensagens de Cid ao Supremo Tribunal Federal. Olha aí. Para ministros ouvidos pela coluna, a conversa em si não deve ensejar o cancelamento da tratativa. Mas se aparecerem desdobramentos do caso mostrando que Cid atendeu às demandas do advogado, aí o acordo pode ser anulado, com riscos não só para o tenente-coronel, mas para Eduardo Kuntz? Como assim risco para Eduardo Kuntz? Peraí, só deixa eu voltar numa coisa. Gente, se as mensagens mostram falta de voluntariedade, é claro que o acordo de colaboração tem que ser anulado lá atrás. Se as mensagens mostram que ele mentiu, o acordo tem que ser rescindido. Mas a verdade é, a PGR e o STF estão refém de Mauro Cid. A narrativa do golpe depende do Mauro Cid. E por isso, eles estão se abaixando para o Mauro Cid. Eles estão concedendo, porque eles precisam do Mauro Cid. Agora, o que mais me surpreende é essa parte final aqui, ó. Pode sobrar para o advogado que conversou com o Cid, Eduardo Kuntz, que estava conversando em nome do cliente dele, fazendo uma investigação defensiva. Como assim? Olha lá. A atuação do defensor de Câmara pode ser considerada obstrução de justiça, a depender dos desdobramentos da ação. Ou seja, como o advogado que conversou com o Cid atrapalhou os planos dos ministros do STF e melou ainda mais essa delação fake do Mauro Cid, aí vai sobrar pro advogado. Tá parecendo quando o cônjuge pega o outro traindo no sofá da casa e aí, como solução, ele vai lá e ele vende o sofá. Agora, o sofá é o culpado. Então o culpado é o advogado? Ah, tá. É mesmo uma farsa suprema.